Saia da minha casa imediatamente e leve essa criatura com você. As palavras não foram gritadas. Foram despejadas com a frieza de quem descarta um objeto quebrado. Helena sentiu o ar desertar de seus pulmões. O zumbido nos ouvidos abafando tudo, exceto o choro fraco do bebê em seus braços. Seu coração não disparou. Ao contrário, parecia petrificar dentro do peito, cada batida se transformando em pedra. Ela estava de pé no centro da sala de estar, o luxo das paredes forradas de papel floral e a lareira acesa, que antes lhe davam conforto, agora testemunhando o veneno que escorria do rosto de sua madrasta. A senhora Beatriz Valmont permanecia sentada na poltrona de veludo verde, as mãos carregadas de anéis da falecida mãe de Helena, repousando como garras de ave de rapina. O vestido de seda carmesim contrastava com a palidez calculada de seu rosto, e os lábios finos estavam curvados em algo que era puro triunfo. Não me ouviu? A voz da madrasta cortou o silêncio novamente. Ou pretende me obrigar a chamar os criados para escoltá-la? O frio que entra pelas frestas da porta antiga morde sua pele, mas é nada comparado ao gelo que se instalou em sua alma. Helena abriu a boca, mas nenhum som emergiu. As palavras que queria dizer, defesas, súplicas, explicações se enroscavam em sua garganta como fios de lã molhados, impossíveis de desfazer. O que poderia dizer? Que o pai de Tomás prometera casamento e depois desapareceu como fumaça ao descobrir a gravidez? Que ela, aos 23 anos, acreditara nas juras de amor de um comerciante de passagem, que vestia roupas finas e falava com doçura? Que a vergonha a consumia desde o dia em que percebeu que a vida crescia em seu ventre, mas o amor que sentira pelo filho superava toda a humilhação? Nada disso importava agora. Aos olhos da sociedade, aos olhos desta mulher, ela era apenas uma mancha, um erro que precisava ser apagado. Beatriz, Helena finalmente conseguiu forçar as palavras, mas sua voz saiu quebrada, um sussurro sem força. Por favor, é inverno. O bebê não vai sobreviver ao frio. A madrasta ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada, e algo perigosamente próximo de um sorriso genuíno tocou seus lábios. Deveria ter pensado nisso antes de desonrar o nome desta família. Cada palavra foi enunciada com precisão cirúrgica, desenhada para cortar. Meu marido, seu falecido pai, trabalhou a vida inteira para construir uma reputação respeitável. E você, em sua tolice, jogou tudo no lixo. Acha que posso permitir que uma mulher solteira com um bastardo permaneça sob este teto? Os vizinhos já cochicham. As cartas de convite para os chás cessaram. Você nos transformou em motivo de piada. O veneno nas palavras se infiltrou na mente de Helena, como ácido, corroendo o pouco de dignidade que ainda tentava preservar. Ela sabia que os cochichos existiam. Sentia os olhares atravessados quando saía para buscar água no poço comunitário. Via as cortinas se movendo nas janelas vizinhas quando passava. A humilhação pública era uma tortura lenta, uma morte social executada em pequenos cortes diários. E agora, a executora final levantava o machado. Para onde vou? A pergunta saiu como um lamento. E Helena odiou a própria fraqueza no mesmo instante. Não queria mendigar, mas o pânico era mais forte que o orgulho. Não tenho dinheiro, não tenho parentes. Isso não é problema meu. Beatriz se levantou com movimentos calculados, alisando as saias com gestos que pareciam ensaiados. Era uma mulher que se movia sempre, como se estivesse sendo observada, consciente de cada ângulo, cada sombra que caía sobre seu rosto. Você trouxe isto sobre si mesma. As consequências são suas para carregar. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria a esta mulher a satisfação de vê-la completamente destruída. Engoliu o soluço que ameaçava escapar e apertou Tomás contra o peito. O bebê se mexeu, um movimento frágil que disparou todos os instintos de proteção que Helena possuía.
Não importava o que acontecesse com ela, mas este menino, este pequeno ser inocente que não escolheu nascer em meio ao escândalo, merecia viver. Posso ao menos levar algumas provisões? Um cobertor? Sua voz tremeu, mas ela manteve os olhos fixos na madrasta, tentando encontrar algum vestígio de humanidade naquele rosto pintado. Leve o que está vestindo e nada mais. Beatriz caminhou até a janela, virando as costas para Helena como se ela já não existisse. Tudo nesta casa foi pago com o suor de um homem honrado. Você perdeu o direito a qualquer parte dele. O golpe final. A exclusão completa. Helena olhou ao redor da sala pela última vez. Os móveis que conhecia de cor, as cortinas bordadas que sua mãe fizera anos atrás, a pequena estante com os livros que lera na infância. Memórias grudadas em cada objeto, mas todas agora envenenadas pela rejeição. Esta casa nunca mais seria um lar. Talvez nunca tivesse sido, não desde que Beatriz cruzara a soleira como a nova senhora do lugar. Com pernas que pareciam feitas de chumbo, Helena se virou e caminhou até a porta. Cada passo era uma batalha contra o impulso de cair de joelhos e implorar. Mas havia uma centelha de orgulho, pequena e frágil como a chama de uma vela, que ainda resistia em algum lugar dentro dela. Não mendigaria, não se rastejaria. Se ia ser expulsa, sairia com a cabeça erguida, mesmo que isso a matasse. A mão dela tocou a maçaneta gelada da porta, e foi como tocar a lâmina de uma faca. Do outro lado estava a neve, a noite caindo, o mundo hostil e indiferente. Do lado de dentro estava o calor da lareira, o teto seguro, mas também a humilhação perpétua. A escolha já fora feita por ela. Não havia escolha. Helena. A voz da madrasta a fez parar, e por um segundo tolo e esperançoso, Helena pensou que talvez houvesse piedade, um último resquício de compaixão. Não volte. Se tentar cruzar esta soleira novamente, chamarei as autoridades e direi que tentou roubar. Você será presa, e a criança irá para um orfanato. A esperança morreu tão rápido quanto nascera. Helena não respondeu. Não havia palavras para aquilo. Apenas abriu a porta e saiu. O frio atingiu seu rosto como uma bofetada física. A neve caía em flocos pesados, cobrindo o chão em uma camada branca que já alcançava seus tornozelos. O céu estava cinzento, aquele cinza de fim de tarde de inverno que promete escuridão iminente. O vento cortava através de seu vestido fino como navalhas invisíveis, e ela instintivamente curvou o corpo sobre Tomás, tentando protegê-lo com o próprio calor. O xale que envolvia o bebê era tudo o que tinham, e já estava úmido da neve que se acumulava. Atrás dela, a porta se fechou com um som definitivo. Não um bater violento, mas um clique suave e terrível de finalidade absoluta. Era o som de uma vida sendo trancada para sempre. Helena não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, se visse as janelas iluminadas, o conforto que acabara de perder desmoronaria ali mesmo. Começou a caminhar. Não sabia para onde ia. A aldeia ficava a 3 quilômetros pela estrada principal, mas o que encontraria lá? As mesmas mulheres que cochichavam, os mesmos homens que desviavam o olhar. A mesma rejeição embalada em piedade falsa. Havia uma igreja, sim, mas o padre era amigo da família Valmont, e Helena não tinha ilusões sobre de que lado ele ficaria. Havia a casa de uma tia distante, mas a última vez que se encontraram, a mulher deixou claro que não aprovava moças que se perdiam. Seus pés afundavam na neve a cada passo, o frio penetrando através das botas gastas. Suas meias já estavam molhadas, e ela sentia os dedos dos pés começarem a ficar dormentes. O bebê choramingou contra seu peito, um som débil que partiu seu coração ao meio. Ele estava com fome, estava com frio, e ela não tinha como ajudá-lo. Uma lembrança a atingiu com força brutal. Sua mãe, anos atrás,
segurando-a no colo durante uma tempestade de verão, cantando uma canção de ninar enquanto o trovão rugia lá fora. Você está segura, meu amor, ela sussurrava. Enquanto eu estiver aqui, você está segura. Mas sua mãe não estava mais aqui. Partira quando Helena tinha 12 anos, levada por uma febre que os médicos não conseguiram curar. E seu pai, o homem gentil que tentara compensar a perda com atenção dobrada, seguira a esposa para o túmulo 3 anos depois, deixando Helena nas mãos de uma madrasta que nunca a amara. Agora ela era mãe, e não podia oferecer segurança. Não podia oferecer nada além de um corpo frágil como escudo contra o mundo. A estrada se estendia à frente como uma ferida aberta na paisagem branca. Árvores despidas de folhas se erguiam de ambos os lados, seus galhos esqueléticos desenhando sombras contra a neve. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento e pelo som abafado de seus próprios passos. Ninguém viajava neste horário, neste tempo. Ela estava sozinha. Helena não sabia quanto tempo caminhou. O tempo perdia significado quando cada segundo era uma batalha contra o frio que se aprofundava. Seus lábios estavam rachados, o rosto ardendo com o vento gelado, e as mãos que seguravam Tomás tremiam incontrolavelmente. O bebê havia parado de chorar, e isso a apavorou mais do que os gritos. O silêncio dele era perigoso. Significava que ele estava fraco demais para protestar. "Aguenta firme, meu amor", ela sussurrou, a voz saindo em vapor branco no ar gélido. "Por favor, aguenta. Vamos encontrar um lugar. Vamos ficar bem." Mas nem ela acreditava nas próprias palavras. Suas pernas começaram a ceder. A exaustão, o frio, a dor emocional, tudo se combinava em um peso impossível de carregar. Helena tropeçou. Caiu de joelhos na neve, e a dor que atravessou suas pernas mal foi registrada. Estava tão entorpecida que até a agonia parecia distante. Ela se curvou sobre Tomás, criando um pequeno abrigo com seu corpo, e pela primeira vez desde que saíra da casa, permitiu que as lágrimas viessem. Caíram quentes sobre seu rosto gelado, descongelando a máscara de controle que ela tentara manter. Soluçou ali, ajoelhada na estrada coberta de neve, segurando seu filho enquanto o mundo ao redor se transformava em uma neblina branca e infinita. Nunca se sentira tão pequena, tão insignificante, tão completamente desamparada. "Desculpe", ela sussurrou para o bebê. "Desculpe por trazer você a este mundo. Desculpe por não ser forte o suficiente. Desculpe." As desculpas se dissolveram em mais lágrimas. Mas então, através da bruma da dor e do desespero, ela ouviu algo. O som distante de cascos de cavalo batendo contra o chão. O ranger de rodas sobre a neve. Uma carruagem. Helena ergueu a cabeça, piscando para limpar as lágrimas que congelavam em seus cílios. A princípio pensou que estava alucinando, que o frio finalmente alcançara seu cérebro. Mas não. Ali, emergindo da curva da estrada como uma aparição, estava uma carruagem preta puxada por 2 cavalos magníficos. Lanternas balançavam de cada lado do veículo, lançando círculos de luz dourada sobre a neve. Por um instante, Helena considerou se jogar para o lado da estrada, se esconder. A vergonha de ser vista assim, suja, chorando, derrotada, era quase insuportável. Mas Tomás escolheu aquele momento para chorar novamente, um som fraco que rasgou qualquer hesitação que ela tinha. Não importava sua dignidade, importava apenas que seu filho vivesse. Ela tentou se levantar, mas suas pernas se recusaram a responder. Ficou ali, ajoelhada no meio da estrada, segurando o bebê, enquanto a carruagem se aproximava. O cocheiro puxou as rédeas, e os cavalos pararam a poucos metros dela, bufando nuvens de vapor no ar frio. "Pelo amor de Deus!" A voz do cocheiro era áspera, chocada. Ele era um homem idoso, o rosto marcado pelo tempo e pelo clima. Desceu rapidamente do banco, seus movimentos surpreendentemente ágeis para alguém de sua idade. "Senhora, o que está fazendo aqui?
Antes que Helena pudesse responder, a porta da carruagem se abriu de dentro. Um homem desceu, e mesmo através da névoa de exaustão, Helena registrou certos detalhes. Alto, ombros largos cobertos por um casaco de lã preta de qualidade impecável, botas de couro polido que afundavam na neve sem hesitação. E o rosto? O rosto era uma composição de ângulos severos, mandíbula forte, olhos escuros que pareciam capazes de cortar através de mentiras e pretensões. Ele tinha cerca de 35 anos, talvez um pouco mais, com cabelos escuros penteados para trás e algumas mechas grisalhas nas têmporas. Não era bonito no sentido convencional. Suas feições eram duras demais, quase brutas. Mas havia poder ali, autoridade, o tipo de presença que fazia as pessoas se curvarem instintivamente. O homem aproximou a lanterna do rosto dela, e a luz dourada revelou o que a neve tentava esconder. Seus olhos se arregalaram. Não apenas pela miséria da cena, uma mulher congelando na lama, mas pela beleza aterrorizante daquele desespero. Helena segurava o bebê não como um fardo, mas como uma relíquia sagrada, protegendo-o com a própria carne. O duque, que vira a morte de perto nos campos de batalha e em seu próprio quarto, sentiu um choque percorrer sua espinha. Diante dele não estava apenas uma mendiga, estava a imagem bruta de um sacrifício que ele julgava extinto no mundo. Quem é você? A voz dele era grave, sem traço de gentileza, mas também sem crueldade. Era a voz de alguém acostumado a ser obedecido, a fazer perguntas que exigiam respostas imediatas. Helena tentou falar, mas sua garganta estava tão seca que só conseguiu tossir. O bebê chorou mais alto, e o homem desviou o olhar para o embrulho em seus braços. Algo em sua expressão mudou. Não amoleceu exatamente, mas uma fagulha de algo humano lampejou brevemente. Tem um bebê, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Então, para o cocheiro. Albert, traga um cobertor. Agora. O cocheiro correu para a parte de trás da carruagem, e o homem se ajoelhou na neve na frente de Helena. Mesmo ajoelhado, ele parecia imenso, e Helena teve que erguer o olhar para encontrar seus olhos. Consegue andar? Ele perguntou, a voz ainda dura, mas havia urgência ali agora. Helena balançou a cabeça. Não confiava em suas pernas. Sem outra palavra, o homem passou um braço sob seus joelhos e outro em suas costas e a ergueu como se ela não pesasse nada. Helena deixou escapar um som de surpresa, mas estava fraca demais para protestar. Ele a carregou até a carruagem e Albert abriu a porta, ajudando-o a colocá-la no banco acolchoado de veludo. O interior da carruagem era outro mundo, aquecido por braseiros embutidos nos cantos, forrado de madeira escura e tecidos luxuosos. Cheirava a couro e a algo que Helena não conseguiu identificar. Talvez conhaque, talvez apenas a essência de riqueza. Era o tipo de espaço onde ela não pertencia, onde jamais imaginara estar. Albert envolveu um cobertor grosso de lã ao redor dela e de Tomás, e o calor quase doeu ao tocar sua pele congelada. Helena tremeu violentamente, os dentes batendo, enquanto o sangue começava a circular novamente. O homem entrou na carruagem e sentou-se no banco oposto, observando-a com aquela mesma expressão indecifrável. Bateu 2 vezes no teto e a carruagem começou a se mover. Vamos para Alverton Manor, ele disse, cruzando os braços. É a propriedade mais próxima. Você pode se recuperar lá e depois... Ele pausou, os olhos estreitando-se ligeiramente. Depois, você vai me contar o que uma mulher com um bebê está fazendo sozinha em uma estrada deserta no meio de uma nevasca. Helena conseguiu assentir, mas não conseguiu falar. As palavras estavam presas sob camadas de choque e exaustão. Ela olhou para o rosto do homem, tentando ler algo ali, mas era como olhar para uma parede de pedra. Quem quer que fosse este homem,
Ele não era do tipo que permitia que suas emoções vazassem. Como se chama? Ele perguntou. Helena. Ela finalmente conseguiu sussurrar. Helena Monteiro. Eu sou Nathaniel Blackwell, Duque de Alverton. Um duque. Helena sentiu o mundo girar novamente. Ela fora resgatada por um duque. A ironia era tão absurda que quase riu, mas o som que saiu foi mais parecido com um soluço. Nathaniel não reagiu, apenas continuou observando-a com aqueles olhos que pareciam ver tudo e não revelar nada. A viagem durou talvez 20 minutos, mas para Helena pareceu uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Ela derivava dentro e fora da consciência, embalada pelo movimento da carruagem e pelo calor que lentamente devolvia vida a seus membros entorpecidos. Tomás dormia contra seu peito, finalmente aquecido, e ela podia sentir o ritmo constante de seu coração, um pequeno milagre que se repetia a cada batida. Quando a carruagem finalmente parou, Helena estava consciente o suficiente para perceber a magnitude do lugar para onde fora trazida. Através da janela, ela viu uma mansão que mais parecia um castelo. 3 andares de pedra cinzenta, janelas altas que brilhavam com luz de velas, torres que se erguiam contra o céu escuro. Era imponente, era intimidador. Era o tipo de lugar onde pessoas como ela não entravam pela porta da frente. Nathaniel desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la. Helena a aceitou porque não tinha escolha e desceu com pernas ainda trêmulas. Um pequeno exército de criados esperava na entrada, todos vestidos com libré impecável, todos com expressões cuidadosamente neutras ao verem o duque trazendo uma mulher maltrapilha e um bebê. Senhora Dawson, Nathaniel chamou, e uma mulher robusta de meia idade, vestida de preto com um molho de chaves na cintura, avançou. Prepare um quarto na ala leste, algo aquecido, e providencie roupas limpas e uma refeição. Sim, Vossa Graça. A senhora Dawson, claramente a governanta, não fez perguntas. Olhou para Helena com uma expressão que era parte curiosidade, parte preocupação, mas principalmente profissional. Venha comigo, senhora. Helena olhou para trás, para o duque, procurando o quê? Agradecimento, orientação, alguma pista sobre o que esperavam dela. Mas Nathaniel já estava subindo as escadas principais, dando instruções a um homem magro de óculos que Helena supôs ser o mordomo. A senhora. Dawson tocou seu cotovelo gentilmente. Vamos, querida. Você precisa sair dessas roupas molhadas antes de pegar uma pneumonia. E assim, Helena se viu sendo guiada através de corredores que pareciam se estender infinitamente, iluminados por lustres de cristal que lançavam prismas de luz sobre paredes forradas de papel de seda. Pinturas de homens sérios em uniformes militares olhavam para ela de molduras douradas. Vasos de porcelana se equilibravam sobre mesas de mármore. Tudo respirava riqueza antiga, o tipo de riqueza que se acumulava ao longo de gerações. O quarto que lhe foi designado não estava na ala principal. Isso ela percebeu pelo caminho mais longo que fizeram, passando por uma escada de serviço. Mas quando a senhora Dawson abriu a porta, Helena quase chorou de alívio. Era um quarto simples, sim, provavelmente usado para governantas ou damas de companhia. Mas havia uma cama de verdade com lençóis limpos, uma lareira acesa que aquecia o ar, uma cadeira perto da janela e, milagre dos milagres, um berço pequeno no canto. Havia um berço no sótão, a senhora Dawson explicou, seguindo o olhar de Helena. Mandei trazerem e limparem. Não é grande coisa, mas servirá para o pequeno. É perfeito, Helena sussurrou, e desta vez as lágrimas que vieram eram de gratidão. Obrigada, muito obrigada. A governanta acenou com a mão, dispensando o agradecimento. A água quente naquela jarra. E toalhas limpas. Vou pedir à cozinha que mande uma bandeja. Você tem leite para o bebê? A pergunta a atingiu como um lembrete vergonhoso de sua inadequação. Eu estou amamentando, ela admitiu, sentindo o rosto esquentar. Mas não tenho comido muito, então talvez não seja suficiente.
A senhora Dawson assentiu, sem julgamento na expressão. Vou providenciar leite de cabra também, caso precise. E comida nutritiva para você. Precisa manter suas forças. Quando a governanta finalmente saiu, fechando a porta suavemente, Helena ficou sozinha pela primeira vez em horas. Ela olhou ao redor do quarto, este pequeno santuário temporário, e então olhou para Tomás, que ainda dormia profundamente em seus braços. Estamos vivos, ela sussurrou para ele. Contra todas as chances, estamos vivos. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma pergunta martelava em sua mente. Por quanto tempo? O Duque não deixara claro por que a ajudara, ou o que esperava em troca. Homens como ele não faziam nada sem razão. Havia sempre um preço, sempre uma expectativa. E Helena, exausta demais para se preocupar naquele momento, decidiu que enfrentaria isso amanhã. Por esta noite, tudo o que importava era o calor da lareira, a maciez da cama e o ritmo constante da respiração de seu filho. Ela se despiu das roupas molhadas com movimentos lentos e dolorosos, descobrindo hematomas que não lembrava de ter ganhado. Pele tão pálida que parecia translúcida. Vestiu a camisola limpa que fora deixada para ela, grande demais, mas macia e seca, e lavou o rosto na bacia de água quente. Quando finalmente se deitou na cama, colocando Tomás ao seu lado com travesseiros como barreira para que ele não caísse, Helena sentiu o primeiro relaxamento verdadeiro em semanas. Seus músculos se soltaram, seu corpo afundou no colchão, e pela primeira vez desde a expulsão, permitiu-se fechar os olhos sem o terror de que nunca acordaria. Mas mesmo enquanto o sono a puxava, uma última imagem atravessou sua mente. O rosto do Duque de Alverton, aqueles olhos escuros que a observavam como se estivesse tentando decifrar um enigma que ela nem sabia que representava. Quem era aquele homem? Por que a salvara? E o que ele quereria dela quando o sol nascesse? As respostas teriam que esperar. Por agora, Helena se entregou ao abraço do sono e, pela primeira vez em muito tempo, sonhou com algo além de desespero. Sonhou com possibilidades. Helena acordou com a luz do sol filtrando através das cortinas e o som de Tomás chorando. Por um momento, confusa, não soube onde estava. O quarto era estranho, a cama confortável demais. O ar cheirava a lavanda e não a mofo. Então a memória retornou em um rush. A expulsão, a neve, a carruagem, o Duque. Ela se sentou rapidamente, pegando Tomás e o acalentando enquanto verificava o quarto com os olhos. Tudo estava como na noite anterior. Não fora um sonho, então. Ela estava de fato na propriedade do Duque de Alverton. Uma batida suave na porta a fez tensionar. Entre, ela chamou, sua voz ainda rouca do frio. Uma jovem criada entrou, carregando uma bandeja. Devia ter uns 16 anos, com sardas no rosto e cabelos ruivos, presos em um coque apertado. Bom dia, senhora, ela disse com uma reverência rápida. Sou Molly. A senhora Dawson me mandou trazer seu de jejum. O cheiro da comida fez o estômago de Helena roncar constrangedoramente. Molly colocou a bandeja em uma mesinha perto da janela. Havia mingau, pão fresco, queijo, fatias de presunto e chá. Obrigada, Helena disse, genuinamente grata. Molly hesitou, então disse rapidamente. Há também roupas no armário. A senhora Dawson disse que eram de uma antiga dama de companhia. Talvez sirvam. Depois que Molly saiu, Helena alimentou Tomás primeiro, grata que seu leite não havia secado completamente. Então, comeu como se estivesse faminta por semanas. O que, na verdade, estava. Cada mordida parecia restaurar um pouco de sua força, devolver cor ao mundo que estivera cinza. As roupas no armário eram simples, mas de boa qualidade, vestidos de lã em tons de cinza e marrom escuro, práticos para trabalho. Helena escolheu um que parecia menos gasto e se vestiu com cuidado. Olhou-se no pequeno espelho acima da cômoda e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Seus olhos estavam fundos, círculos escuros os emoldurando, e seu rosto tinha uma palidez doentia, mas estava viva, estava inteira,
e isso teria que ser o suficiente. Mal terminou de arrumar o cabelo em um coque simples, quando outra batida soou. Entre. Desta vez era a Sra. Dawson. Bom dia, minha cara. Como se sente? Melhor, Helena respondeu honestamente. Muito melhor. Eu não sei como agradecer. A governanta acenou com a mão. Guarde os agradecimentos. Vim informar que o Duque gostaria de vê-la em seu escritório. Em 1 hora, o coração de Helena disparou. A conversa inevitável. A explicação que teria que dar. O preço que teria que pagar. Entendo, ela disse, mantendo a voz firme. E quanto a Tomás? Molly pode ficar com ele enquanto você se encontra com sua graça. A menina cresceu cuidando de irmãos mais novos. Sabe o que faz. 55 minutos depois, Helena estava parada diante de uma porta de carvalho maciça no 2º andar. A Sra. Dawson batera e a deixara ali, dizendo apenas, entre quando chamada. Então Helena esperou, o coração batendo tão forte que sentia nas orelhas. Entre. A voz grave veio de dentro. Helena abriu a porta e entrou em um espaço que parecia projetado para intimidar. O escritório do Duque era vasto, forrado de livros do chão ao teto, com uma mesa enorme dominando o centro. Atrás dela, sentado em uma cadeira de couro, estava Nathaniel Blackwell. À luz do dia, ele parecia ainda mais imponente. Vestia roupas escuras, calças, colete, casaco, tudo perfeitamente cortado para seus ombros largos. Não usava peruca, e seus cabelos escuros estavam penteados para trás, revelando uma testa alta. Os olhos dele encontraram os dela, e Helena sentiu como se estivesse sendo pesada e medida. Sente-se, ele disse, indicando a cadeira em frente à mesa. Helena obedeceu, mantendo a postura ereta, mesmo quando cada instinto gritava para que se curvasse, se fizesse pequena, desaparecesse. Como está o bebê? Nathaniel perguntou, e havia algo genuíno na pergunta que a pegou de surpresa. Bem, Vossa Graça, graças à vossa bondade. Ele fez um som que poderia ter sido de desconforto com o elogio. Bondade. Repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Não foi bondade, senhorita Monteiro. Foi dever. Não deixe pessoas morrerem congeladas nas minhas terras. Ainda assim, sou grata. Silêncio se estendeu entre eles, e Helena forçou-se a não desviar o olhar. Finalmente, Nathaniel se inclinou para trás em sua cadeira, os dedos entrelaçados. Agora, vamos aos fatos. Você vai me contar como uma mulher aparentemente respeitável acabou sozinha, com um bebê, sendo expulsa no meio de uma nevasca. Não havia julgamento na voz, apenas expectativa de verdade. E, estranhamente, isso tornou mais fácil para Helena falar. Ela contou tudo. Seu pai, sua madrasta, o comerciante que prometera casamento, a gravidez, a rejeição, a expulsão. Cada palavra era uma confissão, uma ferida reaberta. Mas ela não chorou. Manteve a voz firme, os olhos secos, a dignidade intacta. Quando terminou, Nathaniel não dissera nada por um longo momento. Ele apenas a observava, aquela expressão indecifrável, nunca vacilando. Entendo, ele finalmente disse. Você foi vítima de um homem sem honra e uma família sem compaixão. Não estou pedindo piedade, Helena se apressou em dizer. Sei que cometi um erro de julgamento. As consequências são minhas para carregar. E nobres de sua parte. Havia um traço de ironia na voz dele agora. Mas isso não resolve seu problema imediato. Resolve? Você não tem dinheiro, não tem família disposta a acolhê-la e tem um bebê para sustentar. Não, Helena admitiu, sentindo a humilhação queimar suas bochechas. Não resolve. Nathaniel se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Helena observou seu perfil enquanto ele olhava para os jardins cobertos de neve lá fora. Tenho uma proposta, ele disse sem olhar para ela. Você pode ficar, não como hóspede,
mas como funcionária. Há trabalho suficiente nesta casa. A senhora Dawson pode usar ajuda com a administração doméstica, e você parece educada o suficiente para ter utilidade. Helena sentiu esperança inflamar em seu peito, mas forçou-se a permanecer cautelosa. E em troca? Em troca você trabalhará. Receberá moradia, alimentação e um pequeno salário. O suficiente para, eventualmente, talvez estabelecer-se em outro lugar, se assim desejar. Mas enquanto estiver sob meu teto, será respeitosa das regras da casa e não causará escândalos. Era mais do que ela podia ter esperado. Muito mais. Aceito, ela disse imediatamente. Nathaniel finalmente virou-se para encará-la. Não tão rápido. Você precisa entender algo, senhorita. Monteiro, esta casa. Ele pausou, algo passando por seu rosto, rápido demais para que ela identificasse. Esta casa é um lugar silencioso. Eu valorizo a ordem e a paz. Há razões para isso que não precisa conhecer. Tudo o que precisa saber é que não tolero drama, choro ou histeria. Se aceitar ficar, será discreta. Entendido? Perfeitamente, Vossa Graça. E o bebê? Ele pareceu procurar pelas palavras. O bebê terá que ser mantido na ala dos criados. Não posso ter choro de bebê ecoando pelos corredores principais. Helena engoliu o protesto que queria fazer. Não estava em posição de negociar. Como desejardes, Nathaniel assentiu, aparentemente satisfeito. Muito bem, a senhora Dawson lhe dará suas instruções. Pode ir. Helena se levantou, fez uma reverência rápida e caminhou até a porta. Sua mão estava na maçaneta quando a voz dele a parou. Senhora Monteiro. Ela virou-se. Sim, Vossa Graça. Aqueles olhos escuros a estudaram por mais um momento, e então ele disse algo que ela não esperava. Todos merecem uma segunda chance. Não desperdice a sua. Os primeiros dias se passaram em uma névoa de trabalho e ajuste. Helena descobriu que a senhora Dawson era uma administradora eficiente, mas justa, que valorizava a competência acima de tudo. Suas tarefas começaram simples: ajudar na lavanderia, dobrar roupas, organizar armários de linho. Mas logo ficou claro que Helena tinha uma educação acima da média para uma criada. Sabia ler e escrever fluentemente, entendia números e podia manter registros. Tinha conhecimento de etiqueta social que a tornava útil quando havia visitantes, embora esses fossem raros. A senhora Dawson, reconhecendo seu valor, gradualmente a promoveu a tarefas mais complexas. Helena descobriu um ritmo. Acordava antes do amanhecer, cuidava de Tomás, passava-o para Molly e então trabalhava até o anoitecer. À noite, quando Manor quietava e o duque se retirava para sua ala privada, ela voltava para seu quarto e recuperava as horas com seu filho. Tomás estava crescendo. A cada dia parecia um pouco mais forte, um pouco mais robusto. Seus olhos, que um dia seriam azuis como os do pai que nunca o conheceria, começaram a focar, a seguir movimentos. Quando Helena o segurava, sentindo o peso dele aumentar gradualmente, sentia uma mistura de alegria e dor. Alegria porque ele vivia. Dor porque este pequeno milagre custara-lhe tudo. O duque ela via raramente. Ele era uma presença fantasmagórica em sua própria casa, saindo cedo para inspecionar as propriedades, trancando-se no escritório durante horas, jantando sozinho em seus aposentos. Os criados cochichavam sobre ele quando achavam que ninguém ouvia. Não era sempre assim. Uma criada mais velha, chamada Agnes, disse uma noite na cozinha. Antes da tragédia, costumava haver festas, música, vida. Que tragédia? Helena perguntou antes de poder se conter. As outras criadas trocaram olhares, e Agnes baixou a voz. Sua esposa, a duquesa Isabelle, morreu há 3 anos no parto. O bebê morreu com ela. Helena sentiu o ar desertar de seus pulmões. Subitamente, tantas coisas faziam sentido. A casa silenciosa, a frieza do duque,
o berço no sótão, a ordem para manter Tomás na ala dos criados. Ninguém fala disso, Agnes continuou. Ele proibiu. Todos os retratos dela foram removidos. Todas as coisas dela empacotadas. É como se ela nunca tivesse existido. Mas ele ainda está de luto, Molly adicionou, seus olhos arregalados. Mesmo depois de 3 anos. Nunca vi ele sorrir, nem uma vez. Helena absorveu tudo isso em silêncio. Não admirava que Nathaniel fosse tão fechado, tão distante. Ele não era apenas um homem poderoso, era um homem ferido. Um homem que perdera tudo o que amava e decidira que nunca mais permitiria que algo o tocasse novamente. A compreensão mudou algo em como ela o via. Quando cruzava com ele nos corredores e ele mal acenava antes de passar, não via mais frieza, via proteção. Quando ouvia sua voz grave dando instruções aos criados com tom severo, não via crueldade, via controle desesperado. Ele era tão quebrado quanto ela, só que suas rachaduras estavam escondidas sob camadas de autoridade e riqueza. Uma tarde, 3 semanas após sua chegada, Helena estava na biblioteca organizando livros quando o Duque entrou inesperadamente. Ela se virou, começando a fazer reverência e sair, mas ele ergueu a mão. Fique. Não interrompa o seu trabalho. Ele caminhou até uma das estantes, percorrendo os títulos com os olhos, e Helena voltou a organizar os volumes, hiperconsciente de sua presença. O silêncio se estendeu, não exatamente desconfortável, mas carregado. Você lê? Ele perguntou de repente. Helena hesitou. Criadas não eram esperadas a ler por prazer. Leio, Vossa Graça. Meu pai acreditava na educação. Que tipo de livros? Poesia, principalmente. Alguns romances. Filosofia ocasionalmente, embora confesse que algumas obras estão além de minha compreensão. Pela primeira vez desde que o conhecera, Helena viu algo próximo de um sorriso tocar os lábios de Nathaniel. Foi breve, fugaz como a luz de uma estrela cadente, mas estava lá. Honestidade intelectual, ele disse. Uma raridade. Ele puxou um livro da estante, Poesia de Wordsworth, e o estendeu para ela. Você pode emprestar livros daqui se desejar. Ninguém mais os lê. Helena pegou o livro como se fosse feito de ouro. Obrigada, Vossa Graça. Isso é generoso. Ele acenou com a mão, descartando o agradecimento. Livros devem ser lidos, não acumular poeira. Mas se danificar qualquer volume, terá que pagar com seu salário. Era uma ameaça, mas dita com um tom que sugeria brincadeira. Helena encontrou-se sorrindo. Cuidarei deles como se fossem meus filhos. Nathaniel pareceu perceber o que dissera, e sua expressão se fechou novamente, as paredes subindo. Bom, ele disse secamente, virando-se para sair. Veja que o faz. E com isso, ele partiu, deixando Helena segurando o livro e se perguntando se havia imaginado toda a interação. O inferno continuava feroz, mas dentro do Manor, Helena encontrava um tipo estranho de contentamento. Não era felicidade. Essa emoção parecia distante demais, inacessível. Mas era paz, ou pelo menos ausência de dor aguda. Ela tinha trabalho, tinha abrigo, tinha seu filho. Por agora, era o suficiente. Tomás completou 2 meses e Helena começou a notar sua personalidade emergindo. Ele era um bebê quieto, observador. Mas quando sorria, todo mundo se iluminava. Aqueles momentos eram a razão pela qual ela suportava tudo mais. Uma manhã, carregando uma cesta de roupas limpas pelo corredor, Helena ouviu vozes levantadas vindo do escritório do Duque. Hesitou, sabendo que não deveria escutar, mas as palavras eram impossíveis de ignorar. Precisa encontrar uma esposa, Nathaniel. Uma voz feminina, aguda e exasperada. 3 anos é tempo demais. A família precisa de um herdeiro. As propriedades precisam de uma duquesa. Não discutiremos isso novamente, tia Margarete. Discutiremos sim.
Você não pode se enterrar nesta casa para sempre. Isabelle não gostaria. Não! A voz de Nathaniel cortou como um chicote. Você não fala sobre ela. Nunca. Silêncio. Então passos rápidos. Helena mal teve tempo de se afastar antes da porta se abrir violentamente e uma senhora idosa, vestida magnificamente em seda roxa, sair com o rosto vermelho de raiva. Ela passou por Helena sem vê-la, seus saltos batendo furiosamente contra o chão de mármore. Helena ficou ali, indecisa. Deveria continuar como se nada tivesse acontecido? Oferecer o quê? Que consolo poderia uma criada possivelmente oferecer a um duque? Antes que pudesse decidir, Nathaniel apareceu na porta. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento ela viu além da máscara. Viu exaustão, viu dor, viu solidão tão profunda que era quase palpável. Senhorita Monteiro, ele disse, e sua voz estava cansada. Não finja que não ouviu. Helena não sabia o que dizer, então disse a verdade. Lamento, Vossa Graça, não tive intenção de espionar. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto raro de frustração. Não importa. Toda a casa provavelmente ouviu. Minha tia nunca aprendeu a modular a voz. Um momento passou. Então, para a surpresa absoluta de Helena, ele disse: Você entende, não entende? Perda. Rejeição. O mundo exigindo que você continue quando tudo em você quer parar. Helena não respirou. Aquilo era o mais pessoal que ele já fora com ela. Entendo, Vossa Graça, ela disse suavemente. Mas também entendo que parar não é uma opção. Não quando há responsabilidades. Não quando há pessoas que dependem de nós. Nathaniel olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você fala de seu filho. Sim, e com o devido respeito, senhor, não acho que parar seja uma opção para vós também. Não quando há um condado inteiro dependendo de vossa liderança. Foi ousado demais. Ela percebeu no momento em que as palavras saíram. Uma criada não falava assim com um duque. Mas Nathaniel não ficou bravo. Em vez disso, algo próximo de respeito cintilou em seus olhos. Você é impertinente, senhorita Monteiro. Peço desculpas, Vossa Graça. Falei demais. Sim, ele concordou. Mas não estava errada. E com isso, ele voltou para seu escritório, fechando a porta suavemente. Helena ficou no corredor por um longo momento, o coração batendo forte. Algo mudara naquele breve intercâmbio. Alguma barreira minúscula se rompera. Não sabia o que significava, mas sentia que era importante. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A primavera chegou, derretendo a neve e trazendo vida nova aos jardins de Alverton Manor. Helena havia se estabelecido completamente em sua rotina, e os criados a aceitaram como uma deles. Nem totalmente criada, nem totalmente dama, mas algo no meio. Tomás agora tinha 4 meses e estava se tornando mais ativo. Começava a alcançar objetos, a fazer sons que quase pareciam palavras. E Helena, apesar de toda a dor que sua existência causara, não conseguia se arrepender dele. Ele era puro, inocente e completamente dela. Nathaniel ela via com mais frequência agora, embora suas interações permanecessem formais. Mas havia momentos, pequenos, fugidios, onde ela sentia uma conexão. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Um comentário sobre um livro que ela pegara emprestado. Uma vez, ela o viu observando pela janela, enquanto ela pendurava roupas no jardim. Tomás dormindo em um cesto de vime perto dela, e a expressão em seu rosto era tão melancólica que doeu. Foi a Sra. Dawson quem, eventualmente, revelou mais. Ele vem te observando trabalhar. A governanta disse uma tarde, sem rodeios. Não pense que não notei. Helena sentiu o rosto esquentar. Não sei do que está falando. Claro que sabe. A mulher mais velha disse com um sorriso conhecedor. E antes que se preocupe, não estou acusando de nada impróprio.
Mas há algo em você. Talvez seja a sua resiliência. Talvez seja como cuida daquele bebê com tanta devoção. Isso o faz lembrar. Lembrar da esposa dele? Não, a senhora Dawson corrigiu. Lembrar do que significa viver. Desde que a duquesa Isabelle morreu, este lugar tem sido um mausoléu. Mas desde que você chegou, não sei, há uma mudança. Pequena, mas lá está. Helena não sabia o que fazer com aquela informação. Não ousava ter esperanças de algo impossível. Ela era uma criada com passado manchado. Ele era um duque de linhagem nobre. Havia mundos entre eles. Mas seu coração, tolo e persistente, começou a sentir coisas que não deveria. O momento que mudou tudo veio em uma tarde de maio. Helena estava no Jardim de Rosas, um lugar que havia começado a revitalizar nas horas vagas. As rosas estavam começando a brotar, botões vermelhos e brancos prometendo beleza futura. Tomás estava no cesto, observando as nuvens com fascínio infantil, quando Helena ouviu vozes se aproximando. Escondeu-se instintivamente atrás de uma treliça, não querendo ser vista relaxando quando deveria estar trabalhando. Mas então reconheceu as vozes, Nathaniel e outro homem mais jovem, com sotaque refinado. Você precisa se casar, Nate, o visitante estava dizendo. Não por dever apenas, mas por si mesmo. Solidão irá matá-lo tanto quanto qualquer doença. E quem sugere que eu corteje, Lawrence? A voz de Nathaniel era seca. As viúvas que minha tia desfile? As debutantes que olham para mim como se fosse um prêmio a ser conquistado? Alguém real, Lawrence respondeu. Alguém que o veja como homem, não como título. Eles estavam próximos agora, e Helena podia vê-los através das folhas da roseira. Nathaniel parecia cansado, as linhas ao redor de seus olhos mais profundas do que ela lembrava. Essa pessoa não existe, ele disse com finalidade. Existe sim, Lawrence insistiu. Só precisa parar de se esconder tempo suficiente para encontrá-la. Foi então que Tomás escolheu fazer um som. Um riso agudo de bebê, que ecoou no jardim silencioso. Ambos os homens viraram-se bruscamente, e Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem está aí? Nathaniel chamou, sua voz retornando aquele tom de autoridade. Não havia saída. Helena emergiu de trás da treliça, o rosto em chamas, segurando o cesto com Tomás. Peço desculpas, Vossa Graça, ela disse, fazendo reverência. Estava cuidando das rosas e não quis interromper. Os olhos de Nathaniel encontraram os dela, e algo passou por eles. Surpresa, talvez. E outra coisa que ela não conseguiu identificar. Senhorita Monteiro, ele disse, não sabia que vinha ao jardim. Nas horas vagas, senhor. A senhora Dawson me deu permissão. As rosas estavam morrendo e pensei. Você fez bem, ele a interrompeu. Minha falecida esposa adorava essas rosas. Ficaria feliz em vê-las revivendo. Lawrence olhava entre os dois com interesse óbvio, um sorriso começando a se formar. Então esta é a misteriosa senhorita Monteiro, que ouvi os criados mencionarem. Helena sentiu todo o sangue drenar de seu rosto. Misteriosa? O que haviam dito? Nathaniel lançou um olhar de advertência para o amigo. Lawrence, contenha-se. Apenas fazendo uma observação, Lawrence disse alegremente. Então para Helena. Sou Lord Lawrence Pemberton, amigo de longa data desse rabugento. E quem é esse pequeno? Meu filho, Tomás. Helena disse protetividade automática estreitando sua voz. Um belo menino, Lawrence observou, e parecia genuíno. Tem sorte em ter uma mãe tão dedicada. O elogio inesperado e gentil fez os olhos de Helena arderem com lágrimas surpresas. Obrigada, milord. Nathaniel continuou em silêncio, mas seus olhos nunca deixaram Helena, e ela sentiu o peso daquele olhar em cada fibra de seu ser. Finalmente ele disse, continue o bom trabalho com as rosas, senhorita Monteiro. Está fazendo bem a este lugar. E então ele partiu. Lawrence, seguindo com um último olhar especulativo na direção de Helena.
Quando estavam fora de alcance auditivo, Helena ouviu Lawrence dizer: Então, quando vai admitir que está apaixonado por sua criada? Não ouviu a resposta de Nathaniel. Aquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras de Lawrence ecoavam em sua mente, misturadas com a memória do olhar de Nathaniel. Era impossível, absolutamente impossível. E ainda assim, algo em seu coração teimoso se recusava a aceitar a impossibilidade. Ela se levantou, envolveu um xale ao redor dos ombros e saiu para o corredor. Tomás dormia profundamente, e a casa estava silenciosa. Moveu-se como fantasma pelos corredores, até encontrar-se, quase sem intenção consciente, na biblioteca. As portas estavam destrancadas. Entrou, absorvendo o cheiro de couro e papel velho, deixando que a familiaridade do espaço a acalmasse. Caminhou até a janela e olhou para os jardins banhados pelo luar. Não consegue dormir também? A voz a fez virar bruscamente. Nathaniel estava sentado em uma poltrona no canto escuro do cômodo, um livro aberto no colo, um copo de conhaque na mesa ao lado. Vossa Graça! Helena pressionou a mão contra o peito. Não o vi. Eu deveria ir. Fique, ele disse, e não foi um pedido. Era um comando suave, mas comando mesmo assim. Helena ficou congelada, indecisa. Nathaniel se levantou, caminhou até ficar a alguns passos dela. Mesmo nesta distância, ela podia sentir o calor que ele irradiava, o cheiro sutil de sabonete e algo unicamente dele. Meu amigo fez uma observação impertinente esta tarde, Nathaniel começou, olhando não para ela, mas para o jardim lá fora. Mas Lawrence sempre teve o talento de ver coisas que outros preferem ignorar. O coração de Helena batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Milord, deixe-me terminar, ele disse. Por 3 anos, vivi como um morto. Cumpri deveres, administrei propriedades, mas não vivi. Não permiti que nada me tocasse. Por quê? Porque se nada me tocasse, nada poderia me ferir novamente. Ele virou-se para encará-la, e a intensidade em seus olhos a paralisou. E então você apareceu, uma mulher meio congelada com um bebê, e contra todo julgamento, trouxe-a para minha casa. E algo começou a mudar, aos poucos, tão devagar que mal percebi. Mas está lá, este sentimento, esta conexão. Helena não podia respirar, não podia pensar. Vossa Graça? Nathaniel ele a corrigiu. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Nathaniel. Isso é... Ela procurou pelas palavras certas. Isso é impossível. Somos de mundos diferentes. Somos apenas 2 seres humanos, ele contra-argumentou. Ambos feridos, ambos tentando sobreviver. Vós sois um duque. Eu sou uma criada solteira com um filho ilegítimo. Ela disse com toda a crueza da verdade. A sociedade nos destruiria. Eu possuo o título. Nathaniel disse com voz baixa, mas firme. A sociedade pode encontrar outra fonte de diversão. Helena balançou a cabeça. Lágrimas finalmente escapando. Não posso deixar-vos fazer isso. Sacrificar vossa reputação, vossa posição por mim. Não mereço. Nathaniel deu mais um passo. Agora tão perto que ela tinha que erguer o olhar para encontrar seus olhos. Você merece tudo, ele disse. E pela primeira vez, sua voz quebrou minimamente. Tudo o que foi tirado de você injustamente. E se eu puder restaurar nem que seja uma fração disso, se eu puder oferecer proteção, respeito, um lar de verdade, então talvez eu também possa começar a viver novamente. Não me amas, Helena sussurrou. Não de verdade. É gratidão, ou solidão, ou... É amor, Nathaniel a cortou. Não sei quando começou. Talvez quando vi você se curvar sobre seu filho, protegendo-o com seu próprio corpo na neve. Talvez quando ouvi você dizer que parar não era opção. Ou talvez quando vi você trazer vida de volta às rosas que minha esposa plantou. Mas está aqui, real, e recuso-me a ignorá-lo como covarde. Ele levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, apenas os dedos roçando sua bochecha em um toque tão leve que poderia ter sido imaginação.
Você não precisa responder agora, ele disse. Mas saiba isto. Estou fazendo uma escolha consciente. E se aceitar me ter, passarei o resto de minha vida garantindo que nunca se arrependa. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente agora. Toda a dor, toda a esperança, todo o medo convergindo em um único momento. Quando abriu os olhos novamente, disse a única verdade que importava. Eu também sinto. Deus me perdoe, mas sinto. O sorriso que tocou o rosto de Nathaniel era o primeiro verdadeiro que ela via, e transformou toda a sua aparência. Ele não era bonito no sentido convencional, mas naquele momento, para Helena, era a coisa mais bela que ela já vira. Então a esperança, ele disse. A esperança, ela concordou. E quando ele a puxou gentilmente para um abraço respeitoso, casto, mas cheio de promessa, Helena permitiu-se pela primeira vez em muito tempo acreditar em possibilidades, em recomeços, em justiça. Mas o mundo não permitiria felicidade sem teste. A notícia da intenção de Nathaniel de cortejá-la oficialmente se espalhou pela casa como fogo. Os criados estavam divididos entre chocados e secretamente encantados. A senhora Dawson chorou e abraçou Helena, dizendo que sempre soube que havia algo especial nela. Mas fora do Manor, a reação foi diferente. A tia Margarete retornou com reforços, 3 outras damas da alta sociedade, todas determinadas a salvar Nathaniel de si mesmo. E então, claro, a carta chegou. Beatriz Valmont havia descoberto. A madrasta de Helena escreveu uma carta envenenada para várias famílias nobres da região, detalhando o passado vergonhoso da senhorita Monteiro, chamando-a de aventureira sem escrúpulos, que enganara um duque viúvo vulnerável. Sugeriu que o bebê nem era dela, mas roubado. Plantou sementes de dúvida e escândalo com precisão cirúrgica. Quando Nathaniel leu a carta, interceptada por seu secretário, sua fúria foi silenciosa, mas absoluta. Ela ousa, ele disse, cada palavra articulada com precisão mortal. Ouça manchar seu nome novamente. Helena, sentada em frente a ele no escritório, sentiu-se estranhamente calma. É a verdade, ela disse. Não posso negá-la. A verdade distorcida é mentira. Nathaniel retrucou. E não vou permitir. Foi então que Lawrence, sempre bem informado, apareceu com uma descoberta. Investiguei sua madrasta, ele anunciou, entrando sem cerimônia. Senhora Beatriz Valmont não é tão respeitável quanto gosta de parecer. Ao que parece, casou-se com seu pai quando já estava com dívidas consideráveis. Gastou a fortuna dele em luxos e agora está à beira da falência. As cartas de cobrança chegam semanalmente. Nathaniel e Helena trocaram olhares. Ela está desesperada, Helena percebeu. E quando descobriu onde estou, viu uma oportunidade de causar problemas, talvez até extorquir. Daremos a ela uma lição em consequências, Nathaniel decidiu. O confronto aconteceu no baile de verão de Lord Pemberton. Nathaniel insistiu que Helena o acompanhasse. Não como criada, mas como sua companhia. Mandou fazer um vestido para ela, algo simples, mas elegante em seda azul, que combinava com seus olhos. Quando ela desceu as escadas naquela noite, Tomás seguro com Molly, Nathaniel a aguardava no hall. O olhar que ele lhe deu fez todo o nervosismo valer a pena. Está magnífica, ele disse simplesmente. Estou aterrorizada, ela admitiu. Não precisa estar. Estarei ao seu lado, sempre. O baile era tudo o que Helena imaginara e temia. Candelabros de cristal, músicos tocando, damas em vestidos que custavam mais do que ela ganharia em 10 anos. E os olhares. Deus. Os olhares quando entraram juntos. Cochichos se espalharam como fogo. Leques se ergueram, olhos se arregalaram. E lá, perto da mesa de refrescos, estava Beatriz Valmont conversando com um grupo de matronas. Quando viu Helena no braço de Nathaniel, o rosto dela se contorceu de raiva e choque.
Nataniel a guiou diretamente até o grupo. Senhora Valmont, ele disse, voz cortês, mas gelada. Que prazer encontrá-la. Beatriz recuperou a compostura rapidamente, forçando um sorriso. Vossa Graça. Não sabia que estaria aqui esta noite, e trazendo companhia. O veneno na palavra foi inconfundível. Companhia? Nataniel ergueu uma sobrancelha. Creio que esteja se referindo à senhorita Monteiro, minha convidada de honra. O silêncio ao redor deles se aprofundou. Todos estavam ouvindo agora. Convidada de honra, Beatriz repetiu, incredulidade mal disfarçada. Vossa Graça talvez não saiba. Sei de tudo, Nataniel a cortou suavemente. Sei que a senhorita Monteiro foi expulsa de sua casa em meio a uma nevasca, com um bebê recém-nascido. Sei que foi rejeitada por pessoas que deveriam tê-la protegido. E sei que, apesar de tudo isso, manteve sua dignidade e força de caráter que envergonha aqueles que a julgaram. Beatriz empalideceu. Ela é uma mulher de reputação duvidosa. E a senhora, Nathaniel disse, voz agora com uma borda de aço. É uma mulher endividada, que gastou a fortuna de seu falecido marido e agora tenta destruir a enteada que sempre a ameaçou. Tem os registros financeiros, senhora Valmont, os credores, as dívidas. Gostaria que os tornasse públicos? O rosto de Beatriz se transformou de branco para vermelho. Isso é, como ousa? Ouso porque posso, Nathaniel disse simplesmente. E porque a mulher ao meu lado vale 100 como a senhora. Agora, sugiro que se retire antes de causar mais vergonha a si mesma. Beatriz olhou ao redor, buscando aliados, mas encontrou apenas olhares de curiosidade mórbida e algumas expressões de desaprovação, direcionadas a ela, não a Helena. Sem mais palavras, a madrasta de Helena saiu do salão, costas rígidas, cabeça erguida, mas derrotada. Nataniel virou-se para o resto dos convidados. E se mais alguém questionar a honra da senhorita Monteiro, responderão a mim pessoalmente. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Lawrence, observando de longe com um sorriso enorme, começou a aplaudir. E então, um por um, outros se juntaram, até que todo o salão estava aplaudindo. Helena, lágrimas correndo por seu rosto, olhou para Nataniel. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça, ele respondeu, voz baixa apenas para ela. Você lutou suas próprias batalhas por tempo demais. Era hora de alguém lutar ao seu lado. 3 meses depois, eles se casaram. Não foi um casamento grandioso. Nataniel respeitou o desejo de Helena por simplicidade. Foi na capela privada do Manor, com apenas os criados, Lawrence e alguns amigos próximos presentes. Tomás, agora com 9 meses, estava nos braços da senhora Dawson, observando com olhos arregalados enquanto sua mãe prometia sua vida ao homem que os salvara a ambos. Quando Nataniel beijou Helena, foi suave, respeitoso, mas cheio de promessa demais. E quando se viraram para encarar os presentes como marido e mulher, os aplausos foram genuínos e alegres. A lua de mel foi passada em Alverton Manor, porque Helena não queria estar em nenhum outro lugar. Nataniel transformou a ala leste em aposentos familiares, um espaço onde eles e Tomás podiam começar de novo. Naquela primeira noite como casal, quando Tomás finalmente dormiu e eles ficaram sozinhos, Nataniel segurou as mãos de Helena. Tenho medo, ele admitiu. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de perder novamente. Eu também tenho medo, Helena disse. Mas juntos somos mais fortes. Juntos, ele concordou. E quando fizeram amor pela primeira vez, foi com ternura e paixão misturadas. Uma celebração de vida após tanta morte, de esperança após tanto desespero. 5 anos depois, Helena estava no mesmo jardim de rosas onde uma vez se escondera, mas agora caminhava abertamente, observando Tomás, aos 6 anos, robusto e risonho, brincar com sua irmã mais nova
Isabela, de 3 anos, nomeada em honra à primeira esposa de Nataniel. E no carrinho ao lado do banco dormia o bebê mais novo, um menino de 6 meses que herdara os olhos escuros do pai. Nataniel emergiu da casa, caminhando pelo jardim até alcançá-la. Agora havia fios de prata em seu cabelo e linhas de riso ao redor de seus olhos. Ele sorria com facilidade agora, especialmente quando olhava para sua família. Observando seu reino, ele brincou, envolvendo-a por trás. Nosso reino, ela corrigiu, inclinando-se contra ele. Eles observaram as crianças brincarem, e Tomás, que Nataniel adotara oficialmente, dando-lhe o sobrenome Blackwell, gritou para eles: Mãe, pai, olha o que encontrei! Eles seguravam uma rosa que começava a desabrochar, vermelha e perfeita. Linda! Helena chamou de volta. Nataniel beijou o topo da cabeça dela. Você estava certa, sabe? Sobre não parar, sobre seguir em frente. Nós dois estávamos certos. Helena disse, sobre dar segundas chances, sobre escolher viver, sobre amar. Ele adicionou, sobre amar. Ela concordou. E ali, cercados pela família que construíram das cinzas de suas dores passadas, Helena entendeu que a vindicação não viera de ver inimigos caídos. Viera de viver bem, de amar profundamente, de transformar sofrimento em força. A neve daquele dia distante parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Mas aquela pessoa, aquela mulher quebrada e desesperada, a trouxera até aqui, até este jardim, até este homem, até esta vida. E por todo o sofrimento que precedeu, Helena não mudaria nada, porque cada passo, por mais doloroso que fosse, a guiara exatamente para onde deveria estar. Casa, amor, família, paz. Finalmente, ela estava em casa.